Jai Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jai Gopi Janava Girivaradari. Jaya Gopi Janavalava Girivaradari. Jaya Gopi Janavalava Girivaradari. Jaya Gopi Janavalava Girivaradari. Yashoda Nandana Raja Janaranjana. 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 Yamunachira Vanachari. Yamunachira Vanachari. Yamunachira Vanachari. Yamunachira Vanachari. Yamunachira Vanachari. Yamunachira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Janavalava Girivaradari. Jaya Gopi Janavalava Girivaradari. Yashodanandana Raja Janaranjana. Yashodanandana Raja Janaranjana. Yashodanandana Raja Janaranjana. Yashodanandana Raja Janaranjana. Yamunachira Vanachari. Yamunachira Vanachari. Yamunachira Vanachari. Yamunachira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Janavalava Girivaradari. Jaya Gopi Janavalava Girivaradari. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhatta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhatta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Prabhupada Ki Jaya. Jayom Vishnu Pada Paramahamsa Parivra Jagacharya Stotra Sata Shri Shrimat Sua Divina Graça Bhai Charan Aravindam Bhaktivedanta Swamara Shri Prabhupada Ki Jaya. Shri Shri Jagannatha Shri Baladeva Shrimat Subhadra Ji Ki Jai. Shri Shri Sitaram Lakshmana Hanumaji Ki Jai. Shri Thai Gauranga Ki Jai. Shri Radha Gokulananda Ki Jai. Shri Radha Govinda Ki Jai. Shri Radha Giridhari Ji Ki Jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu Mahavadanyaya Avatar Ki Jai. Shri Shri Avadhuta Ji Nityananda Balarama Ji Ki Jai. Shri Shri Lakshmi Nrsimha Ji Ki Jai. Tulasi Devi Maharani Ji Ki Jai. Vrinda Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Harinam Sankirtana Jaya Ki Jai. Iskon Guru Vrinda Ki Jai. Vrhat Pridanga Ki Jai. Sankirtana Jaya Ki Jai. Casa de Cultura Vaishnava, Srila Prabhupada, Suzano Mandi, Brasil Yatra, Ki Jai. Xixi ISKCON Rio de Janeiro, Ki Jai. Xixi Gornitai Nataraja, Ki Jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Nitai Goura Premanande, Hari Haribol. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Gauranga Jaya, Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Bom dia, Hare Krishna, muito bom dia a todos, querido Haridarshan, saudades. Aparece aí para o nosso festival de 50 anos, Hari. Todo o povo do Rio de Janeiro, ISKCON Rio, Sita Thakurani, Bhaktinval, Sundarang, todos, muito obrigado pela participação. Vamos continuar então com a leitura do Transcendental Srimad Bhagavatam. Estamos vendo pela nossa gloriosa ISKCON Rio de Janeiro o capítulo 29 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, explicação sobre o serviço devocional. Nós vamos ver hoje o verso 36. De acordo com o cronograma do nosso querido Paravyoma Prabhuji. Então vamos fazer a leitura. E, mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem prestigiando. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Eta Bhagavato Rupam Brahmana Paramatmana Param Pradhanam Purusham Taivan Karma Vichestita. Etat, este Bhagavata, da Suprema Personalidade de Deus, Rupan, forma, Brahmanaha, do Brahman, Parama Atmanaha, do Paramatma, Param, transcendental,
Pradhanam, principal, Purushan, personalidade, Daivan, espirituais, Karma, Vicheshtitan, cujas atividades. Tradução: este Purusha de quem a alma individual deve aproximar-se é a forma eterna da Suprema Personalidade de Deus, que é conhecida como Brahman e Paramatma. Ele é a principal personalidade transcendental e suas atividades são plenamente espirituais. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charan Aravindam, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada Ki Jaya, Jai Srila Prabhupada. A fim de distinguir a personalidade de quem a alma individual deve aproximar-se, descreve-se aqui que este Purusha, a Suprema Personalidade de Deus, é a principal entre todas as entidades vivas e é a forma fundamental da refulgência Brahman impessoal e da manifestação Paramatma. Uma vez que ele é a origem da refulgência Brahman e da manifestação Paramatma, nesta passagem ele é descrito como a personalidade principal. Confirma-se no Katha Upanishad que Nityanam há muitas entidades vivas eternas, mas ele é o principal mantenedor. Também se confirma isso no Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna diz, Aham Sarvasya Prabhava, eu sou a origem de tudo, incluindo da refulgência Brahman e da manifestação Paramatma. Suas atividades são transcendentais, como se confirma no Bhagavad Gita. Jamakarma Chame Divyam. As atividades e o aparecimento e desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus são transcendentais. Não devem ser considerados materiais. Qualquer pessoa que saiba deste fato, que o aparecimento e o desaparecimento, atividades do Senhor estão além das atividades ou da concepção material, é liberada. Yoveti Tattvataha, Tyaktvadeham Punarjama. Tal pessoa, após deixar seu corpo, não volta novamente a este mundo material, senão que vai ter com a pessoa suprema. Confirma-se aqui que Purusha Purushan Vrajet, a entidade viva, vai ter com a personalidade suprema, simplesmente por entender sua natureza e atividades transcendentais. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Istapitam Jena Bhutale Sayam Rupakadatmahyam Dadati Swapadantika. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Yata Bhagavato Rupam Brahmana Paramatmana Param Pradhanam Purusham Daivam Karma Vicheshtitam. Este Purusha de quem a alma individual deve aproximar-se, repetindo a tradução, é a
forma eterna da Suprema Personalidade de Deus, que é conhecido como Brahman e Paramatma. Ele é a principal personalidade transcendental e suas atividades são plenamente espirituais. Então, bem-vindo, Sérgio Pacheco, glorioso. E a mãe Sundari está perguntando quando será o festival dos 50 anos. É dia 7, agora, próximo dia 7 de maio. De março, aliás, maio não. Então, a gente vai fazer o festival no sábado, embora não caia no sábado, para que todo mundo possa ter a possibilidade, a facilidade para comemorar essa data tão importante. São todos bem-vindos, estão todos convidados a virem comemorar o aparecimento dos 50 anos dos Senhores Absolutos do Brasil, Shri Shri Adi Goura Nitai. Adi é sempre importante, né? Adi é sempre o primeiro, é o começo. Govinda Adi Purusha Tamaham Bhajami. Por que adoramos Govinda? Está aqui, Srila Prabhupada está explicando no significado. Né? Porque Govinda é o Adi Purusha, é o Senhor original, é a personalidade original, é o Senhor principal, Pradana. Pradana, a palavra Pradana está aqui no verso. Pradana Purusha, é o Senhor original, transcendental, a origem de tudo. O Prabhupada citou aqui, começo do verso do Katha Upanishad, Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam. Eko é o único, personalidade número 1. Eko Bahunanja Vidadati Kama. Krishna, entre todos os eternos, ele é o eterno supremo. Entre todas as pessoas, ele é a pessoa original. Ele é a origem de tudo e de todos. E além dessa diferença, que está estabelecido, que Krishna é aquele que todos buscam. Aliás, o próprio Krishna dá o método para se buscá-lo, né? O Srimad Bhagavatam, logo lá no começo, o Srimad Bhagavatam, é o primeiro canto, né? O Divindade e Serviço Divino, o capítulo 2, o verso 11, fala como que as pessoas que investigam a verdade absoluta, as pessoas que realmente têm conhecimento da verdade absoluta, entendem essa verdade absoluta e entendem exatamente assim. Exatamente assim como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Então, são os videntes da verdade, né? Vidastata Janam Advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Itchadyate. Que essas personalidades elevadas que investigam a verdade absoluta procuram compreender essa verdade absoluta. Os estudantes dos Upanishads buscam através da compreensão dos raios refulgentes do corpo de Krishna, da luz do corpo de Krishna, do Brahman. Os yogis, os Hiranyagarbhas, procuram encontrar Krishna no coração, através da meditação transcendental. E os mais elevados, que são as almas rendidas a Krishna, que é o que Kapila Deva está tentando
explicar para a mãe Devahuti a compreensão máxima da verdade absoluta. Kapila Deva falou sobre o conhecimento dos elementos materiais na sua totalidade, a finalidade dessa manifestação material, ao que se destinam esses elementos materiais todos, toda essa composição macrocósmica e microcósmica, então do universo, todos os elementos, os 24 elementos, e o corpo material, que também é composto desses 24 elementos, a morada da alma, que deve investigar essa verdade. Quando isso acontece, ele é um Bhakti Yogi. Quando ele conclui qual é a coisa mais importante. A luz refulgente? Não, a luz refulgente tem uma origem da luz. É Govinda, a pessoa original. O Paramatma? Não. O Paramatma é uma porção plenária de Krishna. É Krishna localizado no coração de todas as entidades vivas, inclusive dentro de cada átomo. Então, quem é a causa de tudo isso? Quem é a causa? Ishvara Paramakrita Satchitananda Vigraha Nadiradi Govinda Savakara Nakarana. Então, Ishvara Paramakrishna Krishna é sempre transcendental e a pessoa original. E da mesma forma que fala nesse verso do Gata Upanishad, também o Sr. Brahma repetiu no Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha, que é a Nadiradi Govinda, que esse Senhor original, esse Govinda original, essa pessoa que é a causa de tudo, de todos, de tudo que existe, ele é a causa de tudo e ninguém é a causa dele. Todos têm uma causa, que é Krishna, mas Krishna não tem ninguém que seja a causa dele. É a Nadiradi Govinda. E para fechar o raciocínio do Criador, ele falou, Sarvakarana Karana, não existe causa que não seja, a origem não seja Krishna. Não existe, ele é a causa de todas as causas, de tudo que existe. Então, o Nityanand Chetanas Chetananam Eko Bahunandi, a vida da Atikaman quer dizer isso. Entre todos os eternos, Krishna é o eterno principal. Ele é a causa de todos, ninguém é a causa dele. Ele é o mantenedor de tudo e de todos. E não depende de ninguém para ser mantido. Isso é a diferença fundamental da pessoa original. Isso é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então aqui estamos ouvindo, porque Srila Kapila Deva, ele explica com a filosofia Sankhya, que a filosofia Sankhya, Sankhya Yoga é como o Karma Yoga, é como que nós devemos, como almas iguais a Krishna, Satchitananda, tão iguais que o Padma Purana, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica no Padma Purana como nós somos iguais a Krishna, com uma diferença fundamental, que sempre servos. Por isso que não adianta, a gente nunca pode querer ocupar o lugar de Krishna, porque nós somos sempre eternamente servos de Krishna. Chaitanya repetia, ele que é o próprio Krishna aqui mais recentemente, ele o tempo todo falava que, a diva, a alma de Vera, Swarupa Raya, Krishnera Nityadasya, eternamente um servo de Krishna. E nesse verso, explicado por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, é interessante que disse que essa foi uma conversa de Narada Muni com Vishnu. Narada Muni foi investigar com Krishna, com Vishnu, em Dwaraka, a explicação para o Onkara, para a sílaba Aí a explicação é Akarenochyate Vishnu. Akara é Krishna, Vishnu. Akarenochyate Vishnu.
Shri Ukarena Katyate. O então A, Krishna, Vishnu, U, a deusa da fortuna, Lakshmi. Maya, Akarenutyate Vishnu, Shri Ukarena Katyate. Então, A e U, Krishna e sua potência do prazer, Krishna e sua consorte eterna, Vishnu e a deusa da fortuna, Akarenutyate Vishnu, Shri Ukarena Katyate. Makarastu Tayor Dasa, o M, A-U-M, OM, o M, as entidades vivas. As entidades vivas. As entidades vivas são sempre Dasa. Makarastu Tayor Dasa. Então esse Makara, a diva, a alma, é explicado nesse verso, que explica a sílaba 1, que resume Krishna. Krishna é a própria sílaba 1, ele está completo ali. É ele, sua potência do prazer e suas diferentes energias de servos, as entidades vivas, seus servos eternos. Então, dentro desses 24 elementos materiais que a Kapila Deva explica como eles se manifestaram, essa história é longa, todo mundo sabe, começa com o som, entrar nisso aí já é assunto para outra oportunidade, porque é longa essa explicação, até como usar todos esses 24 elementos materiais a serviço de Krishna. Porque a alma que está habitando o corpo feito de 24 elementos materiais é como Krishna, Satit Ananda, porém, completa em eternidade, completa em consciência, completa em bem-aventurança, mas está desprovida disso por estar identificada com esses elementos materiais que formam o corpo material, que compõem o corpo material. Portanto, a explicação da filosofia Sankhya era como que alguém executando Karma Yoga, que é Sankhya Yoga, ele vai satisfazer Krishna a ponto de satisfazer todos os sentidos, de usar todos os elementos materiais, os 24 elementos materiais, como a 25º elemento dentro desse universo cósmico material. Panchavinsha. Panchavinsha quer dizer o 25º. Panchavinsha Prakriti. Tá? Dentro da natureza material existem as entidades vivas que são Makarastu Tayor Dasa, eternamente servos, como M, eternamente servos do U, que é Lakshmi, e do A, que é Krishna, Vishnu. Então, essa foi a explicação dada por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura sobre Padma Purana, que explica esse verso, que explica essa composição alfabética aí da sílaba Om, onde nós encontramos que, então, dentro desse universo cósmico material, desses 24 elementos, assim chamados materiais, porque originalmente, como Mahatattva, também tudo é espiritual, mas como que depois, através da passagem pela fase de Pradana, e como que isso se torna Prakriti, palpável, assim chamado material. Mas quem está lá dentro é tão transcendental, tão espiritual, que é a alma, que é o servo eterno de Krishna, quanto Radha e Krishna, quanto Lakshmi e Narayana, que somos todos nós, entidades vivas. Então, dentre essas entidades vivas todas aí, a principal é Krishna. E a função dessas entidades vivas todas aí é servir Krishna. Então, aqui nós estamos ouvindo como usar a manifestação cósmica material, macro, universo cósmico material, e micro, corpo material, a serviço de Krishna, a ponto de purificar, como Srila Kapila Deva explica, até os elementos mais sutis, que são mente, inteligência, ego falso e consciência contaminada.
Quando a consciência contaminada se torna a consciência de Krishna, por se entender Krishna e suas atividades transcendentais, por se entender a pessoa original, não existe mais falsa identificação, existe identificação do eu verdadeiro, não do ego. Não existe mais, consequentemente, consciência contaminada, existe consciência pura. Não existe mais mente contaminada, essa mente foi purificada. E a inteligência é transcendental, é pura, sudia, né? Verdadeira Buddhi. Então, a conclusão de Kapila Deva é isso, que a gente tem que usar esse corpo como entidade viva espiritual igual a Krishna dentro do corpo, mas que é servo eterno de Krishna, para o prazer de Krishna sob todos os aspectos, ao ponto de se absorver completamente nessa consciência pura, que é a consciência de Krishna. Então aí não tem mais mente, inteligência e ego falso. Tem mente pura, inteligência pura e eu, não ego, alma. Logo, os resultados dessas atividades com essa consciência são consciência de Krishna, consciência pura, e não mais consciência contaminada. Então, com essa compreensão, nós vamos estar completamente associados com essa pessoa suprema na nossa posição eterna no mundo espiritual, mesmo estando aqui no mundo material, mesmo estando dentro da manifestação dos 24 elementos materiais. Pradana é principal. Pradana, materialmente falando, é o principal. Pradana, espiritualmente falando, é a manifestação do Purusha original dentro dessa manifestação cósmica material. E nós temos que entender esse aspecto prático, que é Karma Yoga, Sankhya Yoga. Usar tudo isso que originalmente é espiritual, como alma espiritual dentro desse universo cósmico, que originalmente também é espiritual, e os elementos materiais, que originalmente também são espirituais, em conexão com o Espírito Supremo. Por isso que nós não precisamos ficar procurando entender, quando chegamos nesse nível de compreensão, precisamos ficar tentando entender os raios, a luz refulgente do corpo de Krishna, que é onde tudo repousa, Brahmanu e Pratistaham. Krishna fala que ele é o repouso de tudo, tudo repousa nele. Tudo repousa na luz refulgente do corpo de Krishna. Nós precisamos ficar entendendo, procurando entender o Paramatma localizado como os Hiranyagarbhas, os yogis meditativos, porque essa compreensão é de segunda classe. A compreensão impessoal é de terceira classe. Mas a compreensão dos Bhakti Yogis, essa compreensão que Kapila Deva está explicando para a mãe Devahuti através da ação em consciência de Krishna, em consciência pura, essa atividade, a atividade mais elevada que existe é a relação com Krishna completamente livre de máculas materiais, de influência material. O Bhagavatam fala que esse é um nível que a alma alcança por executar esse processo corretamente, vivendo as atividades transcendentais de Krishna, associados com ele, ouvindo sobre elas, compreendendo cada vez mais essas atividades, como elas não são materiais. Prabhupada citou aqui o Jamakarmachame Divyam, do capítulo 4, que é o conhecimento transcendental. Esse é o verso 9. Jamakarmachame Divyam Evanyo Vititato Atahat Yaktaderam Punarjama Naitimaiti Sorjuna. Quando essa atividade de Karma Yoga está acontecendo com essa plena compreensão de Sankhya, espontaneamente, quando isso está acontecendo e a alma se absorve em viver associada com Krishna, e aqueles que cantam as glórias de Krishna, viver associado com a adoração a Krishna, quando isso acontece, significa que tal alma já se absorveu nessa consciência transcendental. Então,
Krishna fala nesse verso 9 que quando alguém chega nesse nível de compreensão e abandona o corpo, ela não precisa mais voltar a nascer nesse mundo. Quando ela chega nesse nível de compreensão das atividades transcendentais de Krishna, de quem é a pessoa absoluta, quando ela deixar esse corpo, ela não volta mais a nascer nesse mundo. Porque ela alcançou o reino de Deus, ela vai voltar para sua morada eterna, porque ela já está vivendo absorta nessa atmosfera, nessa compreensão. O Prabhupada falou que ela já é liberada. Já está liberada quando vive assim. Então, após deixar esse mundo, não volta mais a nascer nesse mundo material. Após deixar esse corpo material, temporário e miserável, não volta mais a experimentar as misérias materiais, porque alcançou a mais elevada perfeição, alcançou a mais elevada compreensão, a compreensão da verdade absoluta. Então, isso que estamos ouvindo do Srimad Bhagavatam, isso que ouvimos dos acharyas, isso que ouvimos de Srila Prabhupada. E não adianta a gente ficar pensando que precisa de algum adendo, de alguma atividade paralela para ajudar alguém, a alma, a se situar na sua posição constitucional eterna, nessa posição de servo eterno amoroso de Krishna. Porque não tem outro caminho. O caminho é bhakti, é serviço devocional rendido. O caminho é serviço transcendental amoroso a Krishna espontaneamente, por boa vontade. Por boa vontade. Quando se tem uma atitude de serviço amoroso assim, espontaneamente, isso já é o começo da prova do relacionamento amoroso com Krishna, que culmina num relacionamento amoroso puro. Essa condição liberada da alma. Então, muito importante a gente entender isso, porque a gente fica pensando que esse mundo material se destina a um monte de coisa, que esse corpo material se destina a um monte de coisa. Não, ele tem todas as responsabilidades concernentes àquele que está num corpo superior, que é o corpo humano, como, por exemplo, a execução do Dharma. Mas esse tipo de compreensão, esse tipo de ação, está na plataforma Sanatana Dharma, na plataforma da ocupação eterna da alma. Então, é muito, muito superior a qualquer atividade material executada de maneira perfeita, porque é a isso que se destina a forma humana de vida, a dar a chance para a alma resgatar essa sua posição constitucional eterna de associado íntimo de Krishna, como aquilo que ele é. Tem uma outra explicação da sílaba Om dada pelos Goswamis. E é muito interessante, porque o Pranava Omkara, explicado de acordo com as constituintes alfabéticas, de novo pelos Goswamis, é igual essa dada no Padma Purana, mas tem um ponto muito relevante, porque ali fala Akarenochate Krishna, já não é Vishnu, é Krishna. Akarenochate Krishna. E tem Sarva Lokaika Nayaka. Krishna é Akara. E Krishna, ele é naturalmente o líder de tudo e de todos no universo cósmico espiritual e material. Ele é o proprietário de todos os mundos, materiais e espirituais. Inclusive, o Karena Chaterada, a sua potência do prazer, já diz a sua potência do prazer, Srimati Radharani, ela é o exemplo máximo desse serviço que todas as divas, que são suas energias eternas de prazer, de serviço, todas as almas, Makara Diva Vachaka. Então, essa sílaba Om explicada pelos Goswamis, ela tem esse adendo aí, de explicar que Krishna é Akara, inclusive ele é a causa de Vishnu, né?
que é a causa do Paramatma? Akaranachate Vishnu Krishna e Savalokaika Nayaka. Depois, Radharani, que é Lakshmi, o Karenochate Radha, Panchavinsha, para acreditar, é o 25º elemento, já falei, é Makara Diva Vatyaka, a entidade viva que são os servos eternos de Krishna. Então, A-U-I-M resume a pessoa suprema, a pessoa original, Govinda. Govinda Madhipurushantamaham Bhajami. Por que devemos adorar Govinda? Por isso, porque Govinda é a pessoa original, a causa de todas as causas, a origem de todos, não tem origem, o mantenedor de todos, não é mantido por ninguém. Quem entende isso realmente está situado em inteligência transcendental. Realmente é um Buddha Yogi, realmente tem inteligência sudia, muito aguda, muito profunda. E quem vive isso, está vivendo a posição constitucional eterna da alma, que é Makara Diva Vatyaka. O que todas as almas são, na composição da sílaba A1, A-U-M. M, o servo eterno de Krishna. Todas as divas, todas as entidades vivas. Prabhupada também começou aqui, citou o começo do verso 8, do capítulo 10, os opulências do absoluto, né? Essa compreensão. Aham Sarvasya Prabhavo, Krishna fala. Aham Sarvasya Prabhavo, Prabhava. Mata Sarvam Pravartate Iti Matva Bhajantimam Buddha Bhava Samavita. Quem realmente é sábio, quem realmente tem uma inteligência diferenciada, superior, realmente tem uma inteligência aguda, superior, entende isso. O que Krishna falou? Eu sou o proprietário de todos os mundos, Aham Sarvasya Prabhavo. Eu sou o proprietário de todos os mundos, materiais e espirituais. Tudo emana de mim. E as pessoas que realmente são muito inteligentes, os sábios, que entendem isso perfeitamente, se ocupam favoravelmente, espontaneamente, se ocupam em meu serviço devocional, me adoram com o serviço devocional. Então essa é a vida que Kapila Deva está recomendando em última instância para todas as entidades vivas através dessa instrução sobre a explicação do serviço devocional. Porque isso é estar com a mente fixa, na verdade, com a mente fixa nos pés de lótus de Krishna, com a mente fixa na pessoa suprema. Não tem nada mais elevado que isso. Não tem nada mais elevado que isso. Por isso que é dito que quem faz isso, o Sri Chaitanya Bhagavata, é o 3.45, deixa isso aí bem claro, para a gente, para dar aquele exemplo famoso, que quando alguém está se afogando, está no mar, por exemplo, se afogando, desesperado, está ali se afogando, afundando, está já assim, afunda e volta, está nos últimos suspiros, não está mais conseguindo mais se manter. E de repente cai uma corda perto dele, chegou o barco da salvação, o barco do conhecimento transcendental. E o timoneiro principal, o chefe da embarcação, o capitão da embarcação, Srila Prabhupada aqui, já jogou a corda para ele. Só se ele for muito louco, mas muito louco mesmo, que ele vai deixar a corda para lá e pensar: mas eu tenho que continuar avançando em conhecimento aqui, em investigação, entendendo qual é a composição dessa água, qual é a composição desse oceano, até que ponto ele é profundo, o que tem dentro dele, o que não tem.
Até que ponto, como são as fossas, como são os corais, como as algas, e o tubarão. Eu tenho que estudar, eu tenho que entender tudo isso, porque se eu entender tudo isso, eu vou me tornar assim. Mas ele está se afogando, ele está morrendo, como é que ele vai ficar perdendo tempo com isso? A pergunta é essa. Então, Shri Vrindavan Dasa Thakura fala, Taharise, Barividya. Taharise, Barividya. Isso sim é entendimento, é inteligência, é conhecimento. Vidya é o antônimo de ignorância, não tem resquício de ignorância. Taharise, Barividya. Mantra Adhyayana. Mantra Adhyayana. Quando alguém esquece todo o restante e se fixa só nisso, quero só compreender Krishna e me manter aqui conectado com Ele, com a mente fixa nos pés dEle. Quero só viver para Ele, quero só ouvir sobre Ele, quero só dar Ele, falar dEle. Isso tem a mente fixa nos pés de lótus de Krishna. Taharise Barividya, mantra Adhyayana. Krishna Padma, Padmije, Karaye, Stiramana. Stiramana quer dizer, isso aí é estar determinado, ter a mente fixa, né? Stira Buddhi, inteligência fixa. Stira Mana. Quando alguém age dessa maneira, vive dessa maneira, o Shri Chaitanya Bhagavata fala que deve-se entender que essa pessoa que tem a mente fixa no serviço devocional a Krishna, nos pés de lótus de Krishna, indesviável, que essa pessoa é a mais erudita de todas, que é a que mais tem educação. Essa é a educação mais elevada, a Taharise Barividya. Essa é a educação mais elevada que existe. Então, por que perder tempo com outros tipos de educação, de dharma, materiais? São necessários, porque o ser humano tem que desenvolver conhecimento, mas não são a meta. A meta é o conhecimento da verdade absoluta, o conhecimento desse Adipurusha, dessa pessoa original, dessa pessoa principal. Krishna é a meta. Krishna é a meta. Então, Krishna Padma, Padmije, Karaye, Stiramana. Quando alguém é assim, de mente fixa no serviço devocional a Krishna e serve Krishna de maneira indesviável, deve-se entender que ele tem a maior educação, ele tem a maior erudição, ele é o mais erudito de todos, é o mais educado de todos. Por quê? Porque isso é a única coisa relevante, a única coisa que é verdade, o resto não é maia. É maia. O resto, se a gente fizer da maneira mais perfeita possível, nós vamos estar simplesmente nos afogando no oceano da existência material. Não vamos nos salvar. A única salvação é essa. Então, por isso, acho que esse verso é muito claro para nós. Muito claro. Vadanti Tattva Tadvidat Tattva Yagyanam Advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iktishabhyate. Quem é vidente da verdade procura Krishna, procura entender Krishna assim através do estudo dos Upanishads na sua terceira fase de Jnani, que é a mais preliminar, mais rudimentar, compreensão do aspecto impessoal de Krishna, a luz refulgente do corpo de Krishna, que é um pouco mais avançado,
são os estudantes, os Jnana Yogis, os yogis, os Hiranyagarbhas, que procuram, fazem tantos esforços, que as escrituras chamam de Krichena, muito sofrido, mas para encontrar essa porção plenária de Krishna no coração, que é a superalma. Isso é mais avançado, porque encontrou já uma porção plenária da porção de Krishna, Vishnu, Paramatma no coração. Mas quem vê Govinda no coração, quem entende Govinda, está entendendo Govinda, esse aí é o Bhakti Yogi, essa é a plataforma mais elevada que existe, que são os Bhakti Yogis que realizam Deus em última instância, a suprema personalidade de Deus, e não tem compreensão mais elevada do que essa, e não tem relação mais elevada do que essa. Relação amorosa com Govinda. Então, a gente já sabe que o Etechan Sakalapunsan Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulan Lokam Mrijayanti Juge Juge. Por que Krishna aparece aqui milênio após milênio? Por que Krishna sempre vem para não abandonar a alma condicionada dentro dessa prisão material sem chance de sair da cadeia? De acordo com o tempo, lugar e circunstância, de acordo com a necessidade. Então, esse verso fala que todas essas encarnações, sobre o Bhagavatam, as encarnações de Krishna, todas essas encarnações ou são porções plenárias de Krishna, ou porções das porções plenárias de Krishna. Todas essas manifestações de Krishna executando passatempos nesse universo cósmico material. Mas Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna é a causa original de todas essas manifestações de porções e porções plenárias dele, e aparece de acordo com a necessidade da época. Aparece quando os ateístas estão subjugando os teístas. Aparece quando os materialistas extremos, demoníacos, estão atrapalhando a vida de seus servos amorosos, de seus devotos que procuram trilhar o caminho da perfeição numa relação amorosa com ele, de serviço. Então, Krishna, de todas as maneiras, nós já entendemos como Krishna é esse Adi Purusha, esse Senhor original, essa pessoa original, essa personalidade suprema. Já entendemos. Este Purusha de quem a alma individual deve aproximar-se é a forma eterna da suprema personalidade de Deus. Govinda Madhipurusham Tamaham Bhajami. Que é conhecida como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Ele é Bhagavan. Krishnastu Bhagavan Swayam. Ele é a principal personalidade transcendental. E suas atividades são plenamente espirituais. Então, isso deve ficar também muito claro para nós. Nesse movimento de Sankta do Sr. Chaitanya, que é o próprio Krishna, não existe nada material. Se fizermos com consciência correta, orientados, com entendimento, como Srila Prabhupada citou aqui o famoso Ahansavasya Prabhavu. Isso é espiritual, é puro, é transcendental, e podem ter certeza que quem estiver nesse barco já está no barco de volta ao lar, de volta ao Supremo. A viagem vai ser concluída quando se deixar esse corpo material presente de uma karma chamerivian
Evanyovich Tatata, Chakpadeham Punarjama, Naiti Mãe Sojana, não vai mais, Arjuna, voltar a nascer nesse mundo. Quem viver essa consciência pura, essa consciência plena. Ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma manifestação, algum adendo, estamos aí à disposição. Mas é isso. Não estou vendo nenhuma pergunta. Se não tem, também está me parecendo, volta e meia aparece aqui conexão lenta, talvez seja isso. Gente, muitíssimo obrigado a todos e vamos em frente no barco do conhecimento transcendental, na relação amorosa com a pessoa suprema original. Srila Prabhupada aqui!